CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria do café, a bebida mais consumida no Brasil depois da água. Eu converso com Thaissara Martins. Ela é gerente de ESG de cafés e bebidas da Nestlé, que é dona da marca Nescafé. Thaissara, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Prazer é nosso. Thaissara, a gente sabe que a agricultura contribui fortemente para a crise climática. Ela representa quase 2/3 das emissões de gases do efeito estufa. Quais são as tecnologias de ponta que estão sendo utilizadas hoje para reduzir as emissões nas fazendas de café? Bom, o Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo, então o cafeicultor brasileiro já é por si só um cafeicultor muito produtivo. Hoje as fazendas de café já são muito produtivas. Esse é um dos principais indicadores quando a gente quer garantir uma produção de alguma matéria-prima de forma sustentável, a gente aumentar ao máximo a produtividade, porque aí você melhora esse balanço do uso de insumos, e os insumos hoje são os grandes emissores de carbono. Então acho que o principal ponto que o cafeicultor brasileiro vem fazendo principalmente elevando a produtividade sem elevar o uso de recursos. Quando a gente considera uma pegada de carbono de uma fazenda, por exemplo, os fertilizantes são uma problemática, e existem outras formas de você trazer aquele mesmo benefício que o fertilizante poderia trazer, como, por exemplo, o uso de variedades de cultivares mais resistentes, o uso de biofertilizantes, os próprios manejos na fazenda. Então, todas essas tecnologias e essas mudanças de práticas, resumidas numa cesta, elas começam a trazer esse resultado, que são fazendas menos emissoras, em alguns momentos fazendas que são inclusive negativas. Aqui no Brasil a gente tem muita fazenda de café que já captura carbono mais do que emite, e isso é um ganho enorme, e é mesmo um valor que a gente tem que trazer para a cafeicultura brasileira. Você diz então que hoje o grande desafio é aumentar a produtividade respeitando o meio ambiente. E onde é que fica, Thaissara, a questão do pilar social da agenda ESG? E aí eu faço um paralelo com a indústria do chocolate, do cacau, em que a gente ainda vê, mundo afora, desrespeito ao trabalho infantil, muitas inclusive com trabalho análogo à escravidão, outras dizimando florestas nativas. Isso acontece no cultivo do café? Hoje o que a gente consegue, garantir e principalmente nos certificar é que as fazendas produtoras de café, elas passem por auditorias constantes. Eu acho que isso é muito importante. Vale dizer do papel do cafeicultor brasileiro, que é um cafeicultor com uma tecnologia de ponta. A gente é o maior produtor de café, então, de fato, as fazendas brasileiras produtoras de café já estão em outros patamares. Mas é importante sim, que os stakeholders envolvidos nessa cadeia façam parte também da verificação e da certificação. Então, por exemplo, uma escolha que a gente tem aqui na Nestlé é de só trabalhar com fazendas certificadas. Essas fazendas certificadas, e essa é a nossa premissa, porque são fazendas que são certificadas por outros parceiros que são experts nesse tema, e conseguem nos trazer essa garantia de que houve uma visita na fazenda, essa fazenda foi auditada, as pessoas que trabalham nessa fazenda foram reconhecidas, foi entendido se as condições de trabalho são as adequadas, foi feito conversas, se garante que não tem trabalho infantil, nem análogo à escravidão. Então são etapas e são premissas que a gente coloca das fazendas cafeicultoras, que a Nestlé puxa essa fila. A gente é o maior comprador de café certificado do Brasil e do mundo, mas de certa forma a gente também sobe a régua do setor. Então, a partir do momento que várias outras fazendas seguem essas premissas, é mais fácil que isso vire uma regra e um padrão, e isso cada vez vem acontecendo mais com o café brasileiro. Foi bom você ter citado essa questão das fazendas certificadas, porque um dos maiores desafios da cadeia produtiva do café é exatamente a rastreabilidade, para mostrar ali para o consumidor que determinado ingrediente foi cultivado de maneira sustentável. Todos os caminhos desse processo devem ser, portanto, rastreáveis, né? Desde o trabalho na fazenda até o momento em que o café chega nas prateleiras. O Brasil, na sua avaliação, Thaissara, consegue monitorar sua produção de café ou isso fica restrito a grandes empresas como a sua?
Eu acho que a gente vem melhorando dia a dia, cada vez mais a rastreabilidade é uma realidade no Brasil. Pra Nestlé, o nosso café é 100% rastreável, é uma conquista que a gente chegou nesse patamar há pelo menos 3 anos, mas a gente entende que faz parte de um processo. Acho que o ponto crucial aqui da rastreabilidade é a gente garantir, essa palavrinha que você usou, que todas as partes dessa cadeia estão sendo respeitadas, desde as pessoas, ao meio ambiente e todo o restante. E é uma cadeia formada de muitas pessoas, então a gente tem o produtor de café, mas a gente tem também a pessoa, o funcionário que o produtor de café contrata, a gente tem o transporte que aquele café vai passar, a gente tem o intermediário, o trader, então são várias pessoas envolvidas nessa cadeia e por isso que a rastreabilidade é tão importante, porque quando a gente tem muitas peças nesse jogo, é necessário conhecer cada uma dessas etapas para garantir essa transparência. Então a rastreabilidade no Brasil, ela é cada vez mais presente, sem sombra de dúvida, porque o consumidor vem exigindo, né, diminuir essa distância entre eu estou consumindo na minha casa, mas eu quero saber de onde veio a minha xícara de café. Rastreabilidade também é sobre isso, e aqui para a Nestlé a gente vem cada vez mais investindo em rastreabilidade e transparência dessa cadeia, e de novo isso ajuda a acelerar essa tendência que já vem acontecendo no café brasileiro. Tanto que vocês usam a tecnologia blockchain, exatamente para conectar o consumidor final a todos os elos dessa jornada sustentável do café. Então, explica aqui para o meu ouvinte que tecnologia é essa. Bom, a rastreabilidade é muito isso que a gente, de um jeito muito simplista, rastreabilidade é saber da onde vem. Então, a gente queria garantir que o nosso consumidor soubesse da onde vem cada xícara de café, porque como Nestlé a gente já sabia, como a gente já tinha 100%, né, a gente tem 100% de rastreabilidade, a gente já conseguia, voltar toda a cadeia atrás e chegar da onde veio cada grão de café. Mas essa informação ficava muito restrita à empresa, e a gente queria passar isso de uma forma transparente para o consumidor. Então, o blockchain, que nada mais é do que a garantia de que cada informação vai ser preenchida por aquele ator. Então, não é a Nestlé dizendo, o café veio aqui, passou por aqui, por aquela fazenda. É a própria fazenda dizendo que o café passou por ali, depois o intermediário, depois a fábrica, as etapas da fabricação. O blockchain garante que essas informações sejam imputadas por atores diferentes e que ela não possa ser modificada. Então, isso traz muito mais transparência e segurança para a informação. Então, quando o consumidor consegue, através de um QR Code, conhecer toda a linha do tempo que aquele café passou, realmente é uma linha do tempo verdadeira, porque ela foi preenchida por quem fez parte daquela linha do tempo. E essa parte é super interessante, porque, de novo, a gente aproxima o consumidor do produtor. Muitas vezes o consumidor não tinha ideia de quem tinha produzido seu café e através dessa tecnologia ele consegue conhecer exatamente as fazendas que fizeram parte daquele café que hoje está na xícara dele, que está no café da manhã dele de todos os dias. Essa é a grande ideia por trás de usar a tecnologia a favor da transparência. Agora, o que a Nescafé especificamente faz para garantir que as matérias-primas que vocês compram não estejam ligadas a áreas de desmatamento? Esse é o grande problema hoje, sobretudo quando a gente estabelece contratos com empresas que estão aí inseridas nas grandes cadeias globais, né, Taissara? É, essa é uma questão que acontece basicamente para todas as matérias-primas, mas, eu entendo que e é a forma como a gente opera aqui. A melhor maneira da gente garantir que isso não aconteça é o olho no olho, é a visita na fazenda, é a proximidade com o produtor. Então, para a gente é muito importante, a gente tem uma premissa básica aqui na Nestlé, que todas as fazendas produtoras de café são visitadas por alguém da Nestlé. Justamente porque, a rastreabilidade, a tecnologia, a gente tem hoje imagens de satélite, a gente tem drones, tudo isso ajuda muito a gente ganhar agilidade e também a transparência de novo. Mas esse olho no olho, esse relacionamento com as fazendas, essa visita nas fazendas, essas auditorias, essas certificações, elas são igualmente importantes, porque elas empilham em todos esses critérios que a gente vai analisando e ajudam a trazer essa tranquilidade de dizer: "Bom, esse café não veio de uma área desmatada, esse café não veio de uma fazenda que aplica alguma, prática incorreta", ou que, caso isso aconteça, que a gente estava lá igualmente olho
no olho para apoiar esse produtor a corrigir essa prática, que também é muito importante. Não pode a gente simplesmente descredenciar uma fazenda que não estava fazendo de forma correta. A gente precisa apoiar esse produtor a fazer essa mudança, porque muitas vezes o erro é genuíno. Então, a gente precisa dar todo o apoio, suporte e informação para que essa mudança aconteça. E quando, em último critério, isso não é acontecido, é claro que aí isso não acontece, é claro que o fornecedor é descadastrado, mas o nosso papel aqui como apoio e agente transformador dessa cadeia é muito importante e faz parte do business. Você chegou no ponto que eu queria abordar, né? Necessidade de, ao fazer o monitoramento das ações, ao final das contas, engajar esse fornecedor, porque não É. interessa a ninguém perder um fornecedor, mesmo que eles não esteja ali naquele momento alinhado à agenda ESG. Então, de que forma vocês fazem essa correção? É por meio de capacitação? Sim, bastante treinamento, bastante capacitação. Hoje a gente tem o programa Cultivado com Respeito, que também globalmente é conhecido como Nescafé Plan. Esse projeto existe, esse programa existe aqui no Brasil há mais de 10 anos e é um programa que é feito para isso, é para suporte aos produtores. A gente tem treinamento em conjunto, a gente tem treinamento individual, a gente tem as visitas na fazenda, a gente tem checklists que são feitos e que servem para apoiar esse produtor a entender o que ele tem que fazer. Então, esse tipo de ajuda conjunta, ela é muito importante, é ela que necessariamente transforma, as coisas. A cafeicultura do futuro passa por uma cafeicultura muito mais responsável com o meio ambiente, muito mais responsável com as pessoas, e hoje deve existir ferramentas a serem disponibilizadas para esses produtores, ferramentas e informação. Então a gente faz isso através de visitas, dias de campo, que são eventos que a gente faz numa determinada região, os próprios treinamentos que acontecem durante todo o ano, é realmente essa relação olho no olho com mais de 1.500 fazendas. Bem, dentro dessa linha de uma agricultura mais responsável, não tem como você deixar de investir em agricultura regenerativa. E disso advém uma série de benefícios, né, Thaissara? Sim. Agricultura regenerativa, essa palavrinha parece nova, né, mas eu acho que a gente vem aprendendo bastante com ela. A agricultura sustentável sempre existiu, e a agricultura regenerativa é uma agricultura sustentável. Regenerativo, na verdade, ele vem, para trazer esse conceito de que a gente chegou num patamar em que hoje vai ser necessário a gente regenerar para então depois a gente conservar. Então, o regenerativo nada mais é do que a gente devolver para a natureza mais do que a gente retira. E a gente acredita que a agricultura pode fazer isso. Então, da mesma forma como no comecinho da conversa a gente falou sobre a agricultura ser responsável por 2/3 das emissões, a agricultura também vai ser um dos grandes solucionadores. E é importante a gente ver isso, esse papel fundamental que ela tem de transformar. E a agricultura regenerativa é o futuro que a gente reconhece para isso. A agricultura regenerativa ela é uma cesta de práticas que tem esse grande objetivo de trazer soluções em que a gente devolve mais do que a gente retira, ou que a gente regenera. E tem uma pecinha nova na agricultura regenerativa, que é um indicador que começa a ficar mais fácil para o produtor rural entender o que ele tem que fazer. Esse indicador se chama pegada de carbono. Então, a gente começa a trazer para as discussões de dentro das fazendas a pegada de carbono. Quanto que essa fazenda está emitindo? Quando ela poderia estar capturando? Quais são as práticas que ela poderia estar fazendo? Em algumas fazendas a solução vai ser plantar árvores, em outras fazendas vai ser usar energia elétrica, outras fazendas vai ser o uso de biofertilizantes, outras vai ser cobrir o solo, outras vai ser tudo isso junto. Então essa é a beleza da agricultura regenerativa, é na verdade você ter esse objetivo comum de devolver mais do que você retirou através de diferentes práticas que sejam adequadas para aquele perfil. É um dos pilares da Nescafé. Sim, o mais importante deles. Muito bem. Inclusive, vocês têm na Nestlé, né, que digamos assim é a mãe de todas, Uhum. esse plano global que integra 500 mil agricultores e 150 mil fornecedores, exatamente nesse sentido de aceleração de uma transição para um sistema alimentar regenerativo, né? Uhum. Exatamente. Inclusive, esse ano, a Nestlé globalmente abriu essa segunda fase desse programa Nescafé Plan, que eu comentei há pouco. A gente entra
nessa nova etapa do programa que ela abraça o regenerativo. Então, durante muito tempo, a gente falou dessas práticas de melhoria da qualidade, práticas que garantem os direitos humanos, que garantem uma restauração do meio ambiente, mas agora a gente também começa a falar de regenerar. Então, o Nescafé Plan 2030, que foi esse projeto global que atende mais de 500 mil fazendas produtoras, é um investimento de 1 bilhão de francos suíços ao redor do mundo, justamente para a gente garantir que essa cafeicultura do futuro é uma cafeicultura regenerativa. E Nescafé quer fazer parte dessa jornada. Mais do que fazer parte, quer liderar essa jornada. E o Brasil é um dos grandes protagonistas dessa história. O Brasil é, como eu comentei, o maior produtor de café do mundo. A Nestlé compra a maior parte do seu volume de café no Brasil, então é bastante relevante a gente falar desse assunto aqui no Brasil. Muito bem. Nesse sentido ainda de manter a floresta em pé e de recuperar áreas degradadas. Hoje se fala muito no Brasil no desenvolvimento de uma bioeconomia para a região da Amazônia. Nescafé, de alguma Uhum. maneira, está envolvido com esse processo? Na verdade, hoje a produção de café brasileira, ela está bastante focada em Minas Gerais, no Espírito Santo, especialmente para a Nestlé, são os 2 principais estados, a gente também tem café na Bahia, tem café em Rondônia, mas hoje o foco, do ponto de vista de Nescafé, está bastante voltada ao bioma Mata Atlântico, mais do que inclusive o amazônico. Mas como Uhum. Nestlé, a gente tem sim iniciativas que repassam pela bioeconomia, pautada especificamente na Amazônia. Para cafés, o nosso viés está mais onde está a nossa produção, que é onde a gente investe realmente na conversão dessas fazendas em regenerativos, é onde a gente está plantando 3 milhões de árvores até 2025. Os nossos esforços são bastante focados nisso, mas a gente entende que o Brasil é um único território, é um país único, e da mesma forma como investimentos são feitos em diferentes biomas, a gente espera que também isso aconteça de diferentes atores e stakeholders, inclusive outras empresas também. Importante manter o foco na Mata Atlântica, Thaissara, só para a gente relembrar aqui para o nosso ouvinte, que foi talvez o bioma mais prejudicado do Brasil, né? As espécies Ao longo dos remanescentes anos, chegaram a sete sim, por cento. Hoje você nota uma recuperação gradual, mas assim, lentamente, como deve ser de um bioma realmente. Agora, exato. quando a gente fala em outras medidas internas, para Uhum. estimular a turma ao alinhamento à agenda ESG, tem uma delas que está sendo adotada, sim, fortemente, que é atrelar a remuneração variável dos executivos à mitigação de metas socioambientais. Isso é uma realidade entre vocês? Sim, é uma realidade entre nós. A gente ainda está aprendendo medir e tratar as metas, então são os primeiros anos dessa mudança de tratativa, mas eu acho que ela já mostra o real interesse e seriedade que esse assunto vem tratando, que a gente vem tratando esse assunto. Então é uma realidade. Hoje, as remunerações variáveis são, atreladas a resultados de diminuição de carbono, de reciclagem de embalagem, de pensar em novas soluções de embalagem. Isso eleva para um outro patamar as discussões. Então, sustentabilidade passa a estar em todos os assuntos, não somente antes em assunto A ou B, agora absolutamente todas as discussões de negócio passam também por esse assunto. Eu acho que isso mostra a maturidade que o tema está ganhando, não só na Nestlé, mas ao redor do mundo. Eu acho que sustentabilidade sempre existiu, mas agora a gente tem um senso de urgência muito maior sobre o tema. Não só a Nestlé, mas a gente tem que olhar isso como um todo mesmo. Isso diz respeito ao pilar de governança, que, segundo os especialistas, sem esse pilar você não executa as outras relativas ao pilar social e ao pilar ambiental da agenda ESG. Uhum, O Conselho de exatamente. Administração, como é que está a representatividade feminina? Quando a gente fala do pilar social principalmente, que eu acho que é onde a gente pode encaixar especialmente, eu acho que a Nestlé tem como objetivo principal, aqui dentro, a gente ser uma foto do Brasil. Então isso passa tanto por, a igualdade de gêneros, passa também por a gente falar sobre pretos, pardos, passa por a gente falar sobre diferentes, origens, diferentes, realidades. Hoje o nosso objetivo principal é: a Nestlé tem que ser a cara do Brasil. Então internamente a gente espera que aqui dentro isso também retrate como está lá fora. Acho que esse é o principal conceito dessa jornada. Bem, no Brasil a gente precisa evoluir muito, né, para chegar aos índices internacionais, né, Thaissara? Por exemplo, a Sim. participação de mulheres
No conselho de administração era de 8%, agora está em torno de 11,5% nas grandes empresas, mas de fato a gente precisa evoluir. E não só com relação à Precisa. equidade de gênero, né? Você tem aí outros grupos minorizados, como LGBTQIA+, os neurodiversos, a questão Uhum. étnico-racial, mas é um pilar que vocês prestam muita atenção aí, né, no Nescafé? Sim, sem dúvida. Ele, na verdade, reflete a postura da Nestlé como um todo. Assim, a gente tem que falar sobre isso, temos que refletir essas mudanças, e essa é uma agenda prioritária aqui dentro. E com relação à chamada geração Z, essa geração muito mais comprometida com as ideias da sustentabilidade, que daqui 5, 10 anos vai representar 75% do mercado, só vai consumir daquelas empresas que realmente sejam alinhadas aos seus princípios e valores, só vão investir também de acordo com seus princípios sustentáveis. Como é que tem sido dada oportunidade a essa geração aí dentro da sua empresa? Eu acho que segue do mesmo jeito, assim, a geração Z é uma geração super importante, porque ela também representa boa parte dos nossos consumidores. Então, é interessante que a gente tenha essas cabeças aqui dentro também tomando decisões. E eu quero até trazer um viés que eu acho que, voltando um pouquinho para o cafés, que eu acho que é importante a gente dizer isso, a geração Z e os jovens também é uma necessidade na agricultura. Então, hoje a gente tem uma questão de falar também de gerações diferentes na produção de matéria-prima. Quando a gente olha, a idade média dos agricultores brasileiros, a gente está falando entre 40 e 60 anos. Isso começa a nos mostrar que talvez os jovens não estão seguindo nessa mesma direção, e a gente precisa de jovens produzindo, trazendo tecnologia, produzindo café, produzindo leite, produzindo cacau. Então aqui dentro, quando a gente fala de geração Z, a gente também fala de geração Z nas fazendas. A gente também fala em trazer essa galerinha jovem que muitas vezes decide não seguir com a produção ou não decide sair da fazenda e ir para a cidade. A gente vem apoiando e mostrando cada vez mais como que inovação e tecnologia também são necessários nesses lugares, e quem vai fazer isso é a geração nova, a geração Z, são os milênios. A gente precisa também falar disso no campo, é uma agenda igualmente importante. E você tocou no ponto crucial, né? Até pouco tempo, esses jovens, que herdavam as fazendas não se sentiam atraídos pelo trabalho no campo. A inovação, tecnologia, a Uhum, chamada inovabilidade, que é a mistura de inovação com sustentabilidade, é que tem sido o chamariz para esses jovens sim. retornarem, né, às fazendas e darem longevidade à atividade dos pais. É isso. Agora, E é até interessante de dizer que quando a gente fala sobre temas muito novos, como agricultura regenerativa, pegada de carbono, esses jovens são bem mais abertos e dispostos e também mais exigentes em relação a esses temas. Então, essa aceleração que a gente vê, por exemplo, de fazendas se convertendo em modelos totalmente regenerativos, geralmente quem está por trás disso é uma geração mais jovem. Então, isso é super interessante mesmo, da gente juntar inovação com sustentabilidade através desses novos rostos. vamos falar agora um pouco de um outro pilar de vocês, que é a questão do gerenciamento de resíduos. Conta pra gente quais são as iniciativas para ampliar o volume de reciclagem no Brasil, por exemplo. Aqui em Cafés, a gente tem um pilar muito forte de circularidade, porque a gente trabalha, com embalagens que precisam mais do que nunca ser recicladas. Então, acho que é difícil a gente falar de circularidade e não falar das nossas cápsulas de café. Eu acho que a cápsula de café, por um lado, ela traz, toda essa flexibilidade de produzir uma única dose de café, ela impede que tenha desperdício, ela traz uma amplitude, né, uma cafeteria dentro da sua casa, mas ela tem esse residual que é a embalagem, unitária, né, para cada café eu gero uma embalagem. Então falar de reciclagem para a gente é um assunto muito necessário. Hoje boa parte dos nossos esforços e dos nossos investimentos é realmente para a gente reciclar cada vez mais as nossas cápsulas de café. E hoje a gente tem diferentes materiais, então a gente tem as cápsulas de alumínio, a gente tem as cápsulas de plástico, mas o importante é a gente reciclar cada vez mais. E a gente acredita muito num modelo em que a gente tem a participação direta do consumidor. Então, hoje a gente tem uma estrutura montada, feita para a gente reciclar cada vez mais, mas se o consumidor não entra nessa jogada, a gente não vai conseguir bater esses objetivos. Então, eu sempre gosto de dizer que a reciclagem aqui e para qualquer outra embalagem é um tripé.
É primeiro o consumidor embarcar nessa jornada. A gente também tem uma questão social importante, especialmente aqui no Brasil, que a reciclagem é bastante pautada nas cooperativas e nos catadores. Então a gente tem como trazer, principalmente luz, renda, atenção a essas pessoas que realmente estão fazendo a reciclagem, no país. E a gente tem um terceiro pilar que não é menos importante, que é a inovação constante que precisa acontecer, porque o melhor dos mundos seria a gente não precisar da embalagem. Então é claro que a gente precisa repensar cada vez mais os materiais que a gente usa, cada vez mais as oportunidades que a gente tem e sempre trazer novas soluções. E aqui para a gente esse pilar é muito relevante. Foi bom você ter tocado no papel do consumidor. Eu consumo as cápsulas de vocês e faço questão de ir juntando ali naquele saquinho que vocês disponibilizam e Que levo bom, juntamente com os meus filhos numa boutique para poder devolver lá para as cápsulas, já que bom. engajando, né, ampliando a consciência dos pequenos, porque eles que vão assumir tudo daqui a pouco, né, Thaissara? Muito bom, Agora, é já que a isso gente está aí. falando da questão do consumidor, na sua avaliação, a gente tem aí várias pesquisas mostrando que a maioria dos consumidores brasileiros diz estar disposta a pagar até 15% mais por produtos que sejam sustentáveis. Isso se dá na prática ou, na verdade, a gente ainda tem aí uma longa jornada pela frente para fazer com que os atributos sustentáveis sejam reconhecidos para além do preço do produto? A gente tem uma longa jornada. Eu acho que ainda estamos longe do ideal, mas para mim o recado principal e o mais animador dessa história é que a evolução vem vindo, dia após dia. Então, de fato, existe ainda uma distância entre o desejo do consumidor, que é: "Eu quero realmente, um produto mais sustentável, eu aceito pagar mais por isso", porque geralmente o produto mais sustentável exige um maior investimento, então também esse reflexo no custo do produto e automaticamente no preço, ele é coerente. Mas do outro lado, a gente tem muitas vezes um consumidor que está tendo que fazer a conta no fim do mês e ver o que que vai fechar, então na prática talvez ele não possa escolher. Ou talvez ele pode escolher, mas naquele momento ele não prestou atenção, né, a tomada de decisão de compra é muito rápida. Então a gente entende essa distância, mas o que é claramente visível é que essa distância vem diminuindo cada vez mais. De fato, esse desejo de, comprar produtos mais sustentáveis, essa visão de que eu preciso confiar em determinadas marcas, são elas que podem modificar as coisas, o que está acontecendo, eu acho que essa visão vem sendo cada vez mais forte. E essa tendência vem sendo absoluta, especialmente nas gerações mais novas. Então, para mim, é uma questão de tempo, não é mais sobre uma questão de convencimento, quem acredita ou quem não acredita, é simplesmente uma questão de jornada. E cada vez mais a gente se aproxima de realidades em que o brasileiro vai escolher consumir apenas produtos de origem responsável. Tomara, oxalá. Agora eu estou achando muito interessante esse movimento de inovação com relação ao café, Thaissara, que é, por exemplo, a adição de substâncias, né, aditivos, ingredientes, para reforçar a questão da saudabilidade. Então, por exemplo, tem café que você já vê com termogênico, que vai te ajudar ali antes do treino na academia, né? Outros que tem, por exemplo, óleo de coco, para poder também desenvolver as funções cognitivas. Me parece que é um caminho sem volta e que está cada vez mais surtindo efeito entre os consumidores mais exigentes, né? Eu acho que produtos funcionais, de forma geral, eles vão ganhando cada vez mais amplitude, mais aderência. Eu acho que isso é uma tendência comum para qualquer outro setor, não só para cafés, mas de fato em cafés a gente vê, essa tendência acontecendo mesmo. Eu fico muito feliz quando entrevisto uma pessoa jovem como você. Eu até brinquei com você antes do programa, né, Thaissara? Tipo, sua mãe sabe que você está aqui, porque você é super jovem, mas já tão engajada, já tão comprometida e fala com muita paixão sobre o tema. Parabéns pelo Ai, que trabalho que você bom. desenvolve aí no Nescafé. Um beijo para Obrigada, você, para sua turma aí que eu conheço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada por ter participado do com nosso programa. certeza. Obrigada pelo espaço, é sempre bom poder falar sobre esse assunto, engajar mais e mais pessoas a sentirem paixão por esse tema. Então obrigada pelo espaço e a gente se vê em algum momento. Obrigada, viu. Eu conversei com Thaissara Martins, gerente de ESG de cafés e bebidas da Nestlé, que é dona da marca Nescafé. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida.
Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos o outro lindo Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.